Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a pastora Janaína Lisboa, estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus para você. E hoje a gente vai falar de um tema super importante da Palavra de Deus. E eu já quero que você se sinta revigorado por aquilo que será ministrado hoje. Deus vai fazer coisas poderosas quando você menos esperar. E às vezes a gente tá ali na correria do dia a dia, a gente não espera aquilo que Deus vai fazer. Deus, ele não chega para você e te conta os planos dele. Oi, filhinha, tudo bem? Eu quero que você seja uma grande mulher de Deus. Eu quero que você seja reconhecida na sua profissão. Eu quero que você viva o sobrenatural. Eu vou fazer você gerar um filho. Eu vou fazer você ser uma profissional reconhecida. Deus não conta os planos dele para nós. Simplesmente o Senhor quer que a gente esteja no caminho que Ele determinou para nós. E dessa forma, a gente se mantenha firme na fé, capacitado para viver as coisas que o Senhor tem para nos entregar. E muitas vezes a gente é pego de surpresa porque as coisas da nossa rotina vão nos consumindo e aí a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que tem que fazer muita coisa para que algo venha acontecer, quando na verdade a gente tem que fazer aquilo que o Senhor determinou para nós. A gente tem que executar com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E baseado nesse contexto, nessa introdução que eu já estou fazendo aqui para você, hoje nós vamos falar no texto de 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 12. E nesse versículo nós vamos ler algo poderoso que aconteceu com um jovem que estava fazendo o seu trabalho diário, como num dia normal. E algo poderoso e glorioso acontece na vida dele. E eu quero contar um pouquinho da história de Davi para vocês. Davi era um jovem, pastor de ovelhas. Ele todos os dias cuidava das ovelhas do seu pai. Ele cuidava e dava o seu melhor para o seu pai. Davi não se preocupava com reconhecimento, Davi não se preocupava com o que diziam a seu respeito. Davi fazia o que deveria ser feito em honra e obediência ao seu pai na terra, e ele executava isso com excelência. A Bíblia relata que durante esse processo dele de cuidar das ovelhas, ele mata urso, ele mata leão, para poder proteger as ovelhas. Então você vê o empenho dele, você vê a coragem dele, você vê a ousadia dele. Por quê? Davi não era um covarde. Ele era um pastor de ovelhas, mas no campo existem coisas que acontecem que ninguém vê, mas que você faz. E pastora Janaína, o que você quer falar sobre isso? Eu já quero dizer para você que existem coisas que você está fazendo que são corretas e que ninguém está vendo, mas eu quero dizer para você, o Senhor está. O Senhor está vendo o seu agir, o seu levantar, o seu caminhar, o seu proceder, a sua língua, a sua boca, seus pensamentos. O Senhor, ele vê todas as coisas. E talvez você ache que, mas eu penso muitas coisas erradas. Uma coisa é você pensar coisas erradas, porque o nosso corpo, ele é pecador. A nossa mente, né, ela tem uma natureza adâmica. Uma coisa é você lutar contra a sua mente. Uma coisa é você, de repente, vou dar um exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, ela não assiste mais filmes, ela não assiste mais televisão, porque ela sabe que aquilo ali pode ser um gatilho para que ela venha pecar. Então ela começa a fazer boas escolhas para se santificar. Ela começa a mudar o seu agir para que aquilo ali não faça mais parte da vida dela. Então, Davi é chamado na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Então você vê, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus não porque ele não pecava, porque Davi pecava, Davi errava.
A questão é que quando ele errava, ele se arrependia verdadeiramente. E você precisa entender de uma vez por todas a diferença de arrependimento e remorso. E eu vou deixar no final desse vídeo aqui um vídeo que eu explico exatamente a diferença. Se eu fosse você, eu assistia. Assistir esse vídeo vai livrar você de errar com pessoas. Você vai perceber quando uma pessoa está com remorso e quando ela verdadeiramente está arrependida. Muitas vezes, você entra em relações que a pessoa erra com você e ela te pede, me perdoa. E aí você perdoa ela verdadeiramente, mas aí você dá a ela todos os créditos que ela já perdeu anteriormente. E isso é aos poucos. Então aprenda a diferença de identificar um arrependido e uma pessoa com remorso. Isso vai ajudar você a se livrar de muitos problemas. E Davi era um homem escolhido por Deus. Ele fazia o básico, o simples. E muitas vezes a gente tem uma tendência a complicar aquilo que é simples. O Senhor é simples. Se você ama, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você faz o bem para ele, você não deseja o mal dele, você fala bem dele, você tem pensamentos bons, você age de bondade. E aí, se todo mundo pensasse dessa forma, o mundo seria muito melhor. Eu sei que isso é uma utopia, mas é preciso de ser dito isso. Se a gente ama o nosso próximo, a gente se policia nas palavras, a gente não mente, a gente não agride, a gente não denigre. Então, o amor, ele é um sacrifício. Quem ama, sacrifica. Se eu amo meu filho, minha filha, eu estou disposta a morrer por eles, eu estou disposta a sacrificar. Se eu amo meu irmão, eu estou disposta a sacrificar muitas vezes o meu ego, a minha vaidade, a minha vontade de falar coisas erradas. Então a gente precisa se policiar para que a gente venha entender a grandiosidade de Deus. E baseado nisso, eu quero ler com você o versículo 12, tá? De 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. E diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unge. Presta bem atenção. Nesse momento aqui, já tinha rolado uma conversa. O rei de Israel era Saul. Saul faz coisas erradas aos olhos de Deus e Deus reprova Saul. Então presta atenção, Deus reprova atitudes. Não ache que porque nós estamos no período da graça que o Senhor não vai reprovar você. Tenha temor ao Senhor e você vai ter sabedoria. Então o Senhor, ele nos direciona da seguinte forma. Ele levanta Saul e Saul erra. Então ele reprova Saul, que é o rei de Israel. E naquele tempo, Deus falava com o povo através dos profetas. Hoje, nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Mas naquele tempo, Deus escolhia pessoas específicas para usar, para falar através destas pessoas. Então o Senhor chama um profeta chamado Samuel e fala assim para ele, levanta agora, vai à casa de Jessé, que eu vou escolher um novo rei para mim. E aí Samuel tem uma conversa com o Senhor dá uma direção para ele chega na casa de Jessé. E lá na casa de Jessé tem os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi eram homens guerreiros, fortes, valentes. E Davi, por ter uma baixa estatura, ele era pequeno, não estava acostumado a ir para a guerra. Então ele vai para o campo pastorear as ovelhas do seu pai. E nesse dia, Samuel vai até a casa de Jessé.
Samuel era o profeta escolhido pelo Senhor para falar por ele. Então ele chega na casa de Jessé, e aí eu vou fazer uma analogia aqui com o texto para você entender. Bate na porta de Jessé, e aí fala, Jessé, vim aqui porque o Senhor quer falar alguma coisa. O Senhor me mandou vir aqui. Quero ver teus filhos. E aí Jessé apresenta todos os filhos, ele olha um e fala, o Senhor fala no ouvido dele, não é esse. Aí olha outro e fala, não é esse também. Olha outro e fala, não é esse também. E aí acaba-se todos os filhos de Jessé ali. E aí Jessé é perguntado, é questionado por Samuel. Jessé, tem outro filho teu? E aí ele fala assim, Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traz ele aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chega. Primeira coisa que você precisa entender, alguns estudiosos dizem que Davi não comia na mesa com seus irmãos. Alguns estudiosos dizem que Davi era um filho bastardo de Jessé. E por isso ele era diferente dos demais. Os estudiosos alegam que nesse dia o Senhor chama Davi para ser ungido rei e resolve honrá-lo. Por quê? Porque como ele não sentava à mesa e ele era um filho meio que esquecido, o Senhor coloca ele na mesa junto com os demais, numa posição de honra para aquele que já foi muito humilhado. A Bíblia fala que enquanto seus irmãos estavam na guerra, Davi era incumbido de levar comida para seus irmãos, o que era uma tarefa feminina. Então você vê que Davi foi forjado num ambiente de humilhação. Davi foi destratado. Davi foi humilhado perante os seus irmãos. Davi era tido como a ovelha negra, o diferentão, aquele que ninguém queria perto. E nesse dia, o Senhor resolve honrá-lo. Agora pensa na tua vida. Como você tem agido quando ninguém está te vendo? Como você tem feito as coisas na sua vida? É de maneira honrosa, é de maneira inteligente, é de maneira excelente? Porque o Senhor é quem tem que ver. Não importa quanto tempo vai levar, o Senhor está vendo a sua semeadura. Ele está vendo tudo que você tem plantado. E do dia para a noite, aquele que é improvável, Deus pega ele da humilhação e coloca ele na mesa, no lugar de exaltação. E não só coloca na mesa, ele coloca sobre a cabeça dele uma coroa de rei. E eu quero declarar sobre a tua vida, se você está vivendo um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, um tempo de esconderijo, um tempo de destaque, de ficar nas sombras, eu quero declarar hoje sobre a tua vida que o Senhor vai chegar até você, se você estiver agindo da maneira como Ele quer, na posição que Ele determinou que você estivesse. Ele vai colocar sobre a tua cabeça uma coroa e vai pegar você de uma pessoa improvável e vai fazer de uma pessoa honrosa. Porque são nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, onde nós exercemos fé, onde nós exercemos coragem, ousadia, onde nós falamos o que é certo, não nos rendemos às armadilhas de Satanás, não comemos os banquetes que Satanás coloca para nós, nos apartamos daquilo que é mal. Um dia, o Senhor vai olhar para você e falou, chegou o dia de você sentar à mesa e eu colocar sobre a tua cabeça uma coroa. Todo mundo pode te humilhar. Todo mundo pode dizer, ah lá, ó, aquelazinha.
mas o Senhor está vendo o teu posicionamento. E se você não está agindo num posicionamento honroso perante o Senhor, dá tempo de você mudar a sua rota. Tenha a maturidade de saber fazer escolhas inteligentes, honrosas, segundo a vontade do Senhor para a tua vida, que o Senhor um dia vai chegar até a tua casa, vai te colocar na mesa e vai colocar uma coroa sobre a tua cabeça. Olha o que a Bíblia fala. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, olha, o Senhor falou no ouvido do profeta, é este, levanta agora e unge ele. Gente, são as pessoas que ninguém vê, que Deus gosta de levantar. A Bíblia fala que o Senhor, ele pega as coisas loucas para confundir aqueles que acham que sabem. Aqueles que acham que Deus opera na métrica específica. Deus não tem uma métrica, Deus age da maneira que Ele quer. Óbvio, existem códigos, princípios inegociáveis para Deus e que provocam o agir dele. Mas, se você estiver agindo conforme a palavra do Senhor, tenha a certeza que Ele vai escolher um dia específico e vai te colocar na cadeira de honra que Ele tem para você. Não importa o quanto as pessoas falam de você, te humilham, te envergonham, se você age conforme a vontade de Deus, vai ter o dia da tua coroa. E aí a Bíblia fala que no versículo 13, Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então preste atenção. Nesse dia, o Espírito do Senhor habitou em Davi. Nesse dia, ele foi ungido na frente de todos aqueles que desdenhavam dele. Mas preste atenção, nem por isso Davi ficou soberbo, porque o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Davi continuou agindo com humildade. Davi continuou agindo com sinceridade, com verdade, com amor. Se você puder, leia a história do rei Davi. Ela é incrível. Mas eu quero declarar que se você é uma pessoa improvável, Deus vai se levantar e vai separar uma coroa sobre a tua vida. Amém? Se você ficou comigo até agora, eu quero pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com o maior número de pessoas. Se você está vivendo um tempo de humilhação, de vergonha, deixa aqui nos comentários, eu quero conhecer você. E é importante que você saiba que Deus ele está olhando para você. E parece difícil no tempo da humilhação. Pensa, Davi, no dia que ele enfrentou o urso, no dia que ele enfrentou o leão, devia ficar cansado, debaixo do sol, devia sofrer, mas ele seguia fazendo o que tinha que ser feito. E Deus honrou o posicionamento dele perante ao Pai. Então o Senhor quer honrar o teu posicionamento perante o Senhor. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Não deixe de deixar aqui nos comentários, não, se você está passando por esse momento. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é um Deus de honra. O Senhor é um Deus de poder, de glória. O Senhor não precisa de circunstâncias para pegar aquele que é improvável e tornar ele provável. O Senhor é o Deus que faz e não precisa, Senhor, de circunstâncias. Eu oro a Ti, Senhor, neste dia. Pai, na autoridade do nome de Jesus, visita cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo hoje, essa palavra hoje. Visita o Senhor em suas casas, que todo o tempo de humilhação, de vergonha, Senhor, seja um tempo de preparo, Senhor, para o dia da coroa, da honra sobre a vida deles.
Deus, na autoridade do nome de Jesus, guarda cada um em tuas poderosas mãos. É o que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Eu vou deixar o vídeo aqui para você entender o que é se arrepender e o que é remorso. Assista esse vídeo. Ele vai livrar você de muitas ciladas do diabo emocionais sobre a tua vida. Amém? Então, não deixa de clicar aqui no link do vídeo. O vídeo vai aparecer no centro da tela. Você clica e assiste. Que Deus abençoe você. Eu te espero amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Fique com Deus.